Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um bloco de resolução de questões de teoria geral do processo civil que caíram aí em concursos do nosso país e que agora a gente vai resolver alternativa por alternativa. Vamos dar sequência aqui, mais algumas questões, essa da CESP de 2022, diz o seguinte: pretendendo deixar clara a natureza de uma relação jurídica contratual, o interessado deverá manejar a tutela de evidência. Veja bem, ele quer deixar claro uma relação jurídica contratual. Como que a gente vai deixar claro uma relação jurídica contratual? Tutela de evidência. Tutela de evidência, pessoal, é um tipo de tutela provisória que a gente pede em processos de natureza condenatória, para que você possa, muitas das vezes, adiantar aquilo que você pretende alcançar no final do processo, você consiga adiantar para o início ou para o meio do processo ali, e você não tem um caráter de urgência, porque são as provas robustas que você possui que vão permitir que o juiz dê essa tutela de evidência. Então não tem nada a ver aqui com essa parte de deixar clara a relação jurídica. Interpelação judicial, que é uma forma de você comunicar alguma coisa via poder judiciário, mandando uma intimação para a pessoa, comunicando a ela o fim de um contrato, algo nesse sentido. Não é também o caso. C. Embargo de terceiro. Embargo de terceiro é quando você tem um terceiro, obviamente é uma pessoa que não faz parte de um processo, mas que ela vai ser prejudicada por uma decisão naquele processo. E aí ela faz o embargo de terceiro para ela se proteger daquela decisão que poderá ser dada ou até mesmo já foi dada em um outro processo que prejudicou o seu interesse jurídico. Nós temos a ação monitória, que é quando você tem uma obrigação, mas você não tem um documento formal, um cheque, uma nota promissória, e aí você tem um início de uma prova escrita. Aí você entra com a ação monitória para que, se o réu não contesta aquela ação monitória, a ação de conhecimento ela vira automaticamente uma ação de execução, já passa diretamente para a fase executiva, sem necessidade de ter produção de outras produções de provas, algo nesse sentido. Você adianta o processo de conhecimento, que também não é o caso. Ficaria o quê? Letra E, ação declaratória, que pode ser manejada para simplesmente afirmar uma relação jurídica, deixar clara a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, mesmo que o direito já tenha sido violado. Então, a questão correta é a letra E, a alternativa correta. Vamos agora para essa aqui. Essa aqui já é maior, da Consulplan. Em ação de reconhecimento de paternidade, movida pelo menor Eduardo Jefferson, representado por sua mãe, Maria de Lourdes, foi decidido que João das Dores é o pai do menor. Nesta ação específica, o juiz limitou-se ao que foi requerido, qual seja, indicar a paternidade e mandar acrescentar o nome do pai no registro civil de nascimento de Eduardo Jefferson. Essa decisão, que reconheceu a paternidade e ordenou o acréscimo do nome do pai no registro civil, tem natureza jurídica. Executiva? Bom, executiva seria a natureza de penhora, algo ali que já está na fase de execução, não é o caso. Declaratória? Veja bem, pessoal, declarar paternidade, reconhecer paternidade, é uma ação declaratória. Por quê? A criança sempre foi filho. O Eduardo sempre foi filho do João. Não é a partir daquela sentença do juiz que ele passou a ser filho, ele sempre foi. O que a sentença faz é apenas declarar essa relação de pai e filho, essa relação de parentesco. Ela não cria a relação de parentesco, ela simplesmente reconhece a relação de parentesco. Então ela é uma ação declaratória, que pode ou não ser acumulada com um pedido condenatório de alimentos. Aí você tem reconhecimento de paternidade com alimentos, aí nós temos uma parcela declaratória e uma parcela condenatória. Nesse caso aqui, já deixou claro que não tinha pedido de alimentos, foi só realmente reconhecimento de paternidade. Então é o que? Realmente a decisão ela é declaratória, tudo bem? Nós temos a mandamental, que é quando o juiz determina
o cumprimento de uma obrigação com uma multa, né, formas de compelir aquela pessoa a cumprir aquela decisão, é uma decisão mandamental, e a desconstitutiva é aquela que vai anular um negócio jurídico, por exemplo, tá bom? Então, sem dúvida alguma que letra correta é a letra B, tudo bem? Vamos agora para FCC 2021. De acordo com a teoria da asserção. Então, a teoria da asserção a gente viu lá na parte de condições da ação. Então, uma questão de condições da ação. Letra A. A análise das condições da ação são questões de mérito e, por este motivo, deve ser feita no momento da sentença. Pessoal, a teoria da asserção, ela fala justamente o contrário disso. Ela fala o seguinte, que a análise das condições jurídicas deve ser feita, das condições da ação, desculpa, deve ser feitas da análise da petição inicial, da narrativa que o autor traz na petição inicial, independentemente das provas que ainda serão produzidas. Então, é da redação da petição inicial que nós vamos analisar se existe as condições da ação, se a parte é legítima ou se ela tem interesse, né? Fora disso, a gente vai resolver as questões de condições da ação no julgamento de mérito. Então a letra A está errada, porque está falando que a análise é feita na sentença, né, não da narrativa, né, questões de mérito na sentença e não da narrativa da petição inicial. Então é falsa a letra A. B. A verificação de legitimidade passiva do réu, após a produção de provas, enseja a extinção do processo com resolução do mérito. Questão, né, alternativa correta. Tá bom? Depois que tem a produção de provas, a gente analisa a condição da ação da narrativa da petição inicial. Aí o juiz, faltando condição da ação, ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Mas, se já teve produção de provas, já teve amadurecer o processo, para só depois da produção de provas observar a falta de uma condição da ação, como a ilegitimidade passiva do réu, não tem por que extinguir o processo sem resolução do mérito. Porque se você extingue sem resolver o mérito, você dá margem para que o autor entre com o processo novamente. Porque a extinção sem resolução de mérito, ela não faz coisa julgada material. Então já ficou provado. Já ficou, né, a probabilidade maior foi de que o réu ele é ilegítimo, então ele vai julgar com resolução do mérito. Então, pela teoria da asserção, a gente vai extinguir o processo sem resolução do mérito a partir da narrativa da petição inicial. Produziu provas, aí já vai resolver essas questões de condição da ação no mérito, tá bom? Então, a letra B é a correta. Mas vamos ler aqui as demais para a gente excluir. A análise das condições da ação deve ser feita em stato assertionis, isto é, em conformidade com as assertivas decorrentes da prova produzida sob o crivo do contraditório. Falso. Até aqui, ó, em conformidade com as assertivas decorrentes, se tivesse colocado da petição inicial, estaria correto. Mas colocou da prova produzida sob o crivo do contraditório, ou seja, depois da produção de provas. Então, essa última parte aqui ficou falso. Tá incorreta. D. As condições da ação foram abolidas do Código de Processo Civil de 2015. Essa aqui tem que ser analisada junto com a alternativa E. As condições da ação subsistem no Código de Processo Civil de 2015, mas sob a forma de pressupostos processuais. Veja bem, pessoal, nós vimos lá nas aulas de condições da ação que existe uma teoria defendida pelo professor Fred Didier Jr., que realmente as condições da ação elas passaram a ser tratadas como pressupostos processuais. Quem tem conhecimento dessa teoria, às vezes ficaria com dúvida entre a B e a E, né? Mas vamos utilizar a lógica aqui que faz com que a gente fique mais próximo da resposta correta, que é a letra B. Primeiramente, se as condições da ação, né, elas foram abolidas do processo, que fala a letra D. Então isso aqui já fica complicado, porque ninguém fala que elas foram abolidas. Quem defende apenas é que elas foram transformadas em pressupostos processuais, né? Aí a letra E
tem essa teoria, mas é uma teoria minoritária, a gente tem que saber disso. A maior parte da doutrina entende que as condições da ação continuaram ali. Por isso que, na hora de marcar, a gente vai àquela que é mais provável de ser certa. Apesar da letra E tem defensores na doutrina sobre a letra E, tem, mas a letra B ela é irreparável. Não tem como ela estar errada. Ela está 100% certa. A letra E tem divergência doutrinária em relação a isso. Então a gente vai marcar a correta, que é a letra B. Beleza? Vamos marcar a letra B. Agora, PGM NI 2018. A carência de ação é a... O que é a carência de ação, pessoal? É a expressão que a gente utiliza quando a gente falta alguma condição da ação. Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse. Então, quando falta, né, carência de ação é a falta do direito de ação por ausência de legitimidade ou interesse. Letra correta, né? Então, quando falta legitimidade ou interesse, a gente tem carência de ação, porque falta uma condição da ação. Vamos ver as demais aqui. Falta do direito de ação por impossibilidade jurídica do pedido, ou por ausência de legitimidade ou interesse. A gente viu que a impossibilidade jurídica do pedido não é condição da ação mais, ela é sempre analisada no mérito, portanto, letra B está incorreta. C. Falta do direito de ação por contumácia, falta do direito de ação por questões afetivas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nem são condições da ação isso aqui. Portanto, a letra A está correta. Letra A correta. Vamos aqui. Indique o item que preenche corretamente a lacuna da frase. Dá-se-á, aí tem uma lacuna aqui que a gente vai ter que preencher de acordo com as 5 alternativas, entre duas ou mais ações, sempre que há identidade quanto às partes, e a causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras. Pessoal, esse tipo de questão aqui, que aparece bastante em concurso, é uma questão para saber se você entende os conceitos, se você sabe os conceitos. Né? Então aqui você vai ler o conceito e você vai ter que saber do que está falando isso. O instituto ao conceito. Então, quando você tem uma ação que tem identidade de partes e causa de pedir, mas uma é maior e a outra é menor, nós temos o quê? Conexão, distribuição, continência, competência ou preclusão lógica. Nesse caso aqui, pessoal, vamos analisar. Conexão. O que é a conexão? Fazer uma revisão aqui. Conexão é quando você tem, né, uma proximidade entre duas ações e você quer evitar que você tenha decisões conflitantes. Essa proximidade pode ser em razão da causa de pedir, pode ser em razão do pedido, né? E você não pode ter decisões conflitantes, você reúne esses processos em um único juízo para que ele possa julgar aquelas ações em conjunto. Não é esse conceito que está aqui. Distribuição. Distribuição é quando você chega no resultado da análise de competência, onde você tem que distribuir uma petição inicial, você fala, é a comarca X. Só que na comarca X você tem 6 varas cíveis e 2 de família. Né? Então, se for direito de família, você vai distribuir na vara de família, mas vai distribuir entre a primeira e a segunda. Se for uma vara civil, você vai distribuir para as varas cíveis, mas tem 5, então você não sabe qual que vai cair, vai distribuir entre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta vara civil. Não tem nada a ver com esse conceito aqui. C. Continência. Continência é a resposta correta aqui dessa questão. Quando você tem duas ações que têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas uma é maior que a outra, a gente tem continência. Competência é a gente saber, né, para qual juízo que deve ser distribuída uma ação, e preclusão lógica é quando você pratica um ato que, logicamente, você está abandonando a prática de um outro ato e você não pode praticar aquele outro ato mais. É a chamada preclusão lógica, que tem a tempestiva, né, a cronológica ou tempestiva, que é quando você, né, perde o prazo de praticar o ato, você tem a preclusão em razão do tempo, e você tem a lógica, que é quando você pratica um ato que, pela lógica, você está deixando de praticar outro. Tá bom? Então aqui é chamada preclusão lógica, não tem nada a ver com esse conceito que apareceu aqui nessa questão. Portanto, a resposta correta é a letra
C. Vamos aqui. A respeito da função jurisdicional, assinale a alternativa correta. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. Aqui já deu de cara, né, pessoal? Nos primeiros artigos do Código de Processo Civil vai falar sobre essa questão. Né? O Código de Processo Civil ele é aplicado em todo o território nacional. A gente já viu isso lá nas primeiras aulas do nosso curso de Teoria Geral do Processo. Então a A é a correta. Vamos ver aqui, então, por que as demais são incorretas. Para postular em juiz é necessário ter interesse, legitimidade e capacidade. Não. Aqui, pessoal, está falando das condições da ação. Quais são as duas condições da ação hoje? Interesse e legitimidade. Capacidade é pressuposto processual, tá? Não é condição da ação. Aí o juiz pode dar prazo para a pessoa corrigir, etc. Então a B está incorreta. C. O ordenamento jurídico veda terminantemente a possibilidade de que alguém pleiteie direito alheio e não impróprio. Não. Legitimidade extraordinária ela pode existir desde que é autorizada pela legislação. Não é mesmo? Então, aqui não está falando assim, cuidar com essas palavras, né? Nunca, sempre, terminantemente, ou seja, não tem nenhuma exceção, geralmente traz questões incorretas, alternativas incorretas. D. É inadmissível o ajuizamento de demanda judicial com fins meramente declaratórios. Não, a gente já viu que a ação declaratória ela é permitida pelo juízo, sim, não tem problema nenhum. A jurisdição permite a ação meramente declaratória. E é admissível a ação meramente declaratória, salvo se tiver ocorrido a violação do direito. A gente já viu isso em outras questões. É algo que está caindo demais, a ação declaratória, está caindo muito em concurso. E fala que justamente é possível fazer a declaratória mesmo se o direito já tiver sido violado. Portanto, essa alternativa aqui também está incorreta. A letra correta é a letra A. Mais uma. No tocante às normas fundamentais do processo civil, A. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, salvo se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pessoal, até essa segunda vírgula aqui, né, manifestar, vírgula, estava correto. Só que colocou, salvo se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, está errado. Mesmo que a matéria tenha que se decidir possa ser decidida de ofício, o juiz, pelo contraditório substancial, precisa dar a oportunidade das partes se pronunciarem. Então a letra A está incorreta. B. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Em nenhuma hipótese. É o que eu falei. Cuidado com essas palavras. Nenhuma, sempre. Geralmente trazem alternativas incorretas. Sim, tem hipótese que o juiz pode decidir sem ouvir previamente as partes, como por exemplo uma tutela de urgência. Pode ser dada uma tutela antecipada, uma tutela cautelar, sem ouvir a parte contrária. Inaudita altera pars. Tem possibilidade? Tem. O contraditório é diferido. Você vai fazer o contraditório posteriormente. O contraditório sempre tem que ter. Mas em algumas hipóteses, o código permite que ele seja feito após a decisão. Então a letra B está incorreta, né? Porque falando em nenhuma hipótese. C. O processo começa sempre por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial, sem exceções. Veja bem, pessoal, tem exceçãozinha sim, em caso que o juiz pode abrir processo de ofício lá na jurisdição voluntária. Então essa letra C aqui está incorreta. D. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do MP. Pessoal, essa alternativa aqui está correta, né? Regra e princípio da publicidade, os julgamentos precisam ser públicos, mas em alguns casos que levam em consideração a privacidade ou interesse público, pode ser colocado em segredo de justiça e aí só os advogados, as partes, os defensores ou MP poderão ter acesso. Então a letra D está correta. E as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, excluída a natureza satisfativa por sua natureza executória. Falso.
a duração razoável do processo tem que ser do início até a efetividade do processo, ou seja, até a sua natureza satisfativa, até o cumprimento de sentença e conseguir, né, cumprir aquilo que o Poder Judiciário determinou. Então, essa última parte aqui fica errada, essa metade para frente. Portanto, a letra correta, sem dúvida alguma, letra D. Vamos continuar. Mais uma da Quadrix 2022. A respeito dos pressupostos processuais no direito processual civil, assinale a alternativa correta. A. O desenvolvimento da categoria de pressupostos processuais deve-se a Hans Kelsen. Tem origem na identificação do processo como conjunto de relações jurídicas distintas daquela que constitui o seu objeto. Pessoal, aqui está misturando questão de pressuposto processual com relação jurídica distinta do objeto, da ação como algo abstrato, etc. Então, uma alternativa, né, totalmente falsa aqui, porque a questão da distinção entre processo e objeto, relação jurídica e objeto, é uma questão lá da teoria da ação como um direito abstrato, né, que a pessoa tem direito de entrar com a ação, mesmo que ela perca a ação, ela exerceu o seu direito. Mesmo que o juiz fale que ela não tenha direito, ela já exerceu o seu direito. Né? Então, não tem nada a ver com parte de pressuposto processual, não. B. Pressupostos processuais são todos os elementos de existência, os requisitos de validade e as condições de eficácia do procedimento, que é ato complexo de formação sucessiva. Letra correta. Então, quando a gente fala de pressuposto de existência, a gente está falando da teoria lá do Pons de Miranda, inclusive, que tem elementos de existência, requisitos de validade e condições de eficácia, tá bom? Então, aqui nós temos os 3 planos de análise dos atos jurídicos: existência, validade e eficácia. Letra B está correta. C. Os elementos objetivos de uma relação jurídica são as partes e o direito aplicável ao caso. Não, parte é elemento subjetivo, tá bom? Então, tá errado aqui falando que é elemento objetivo. D. Toda falta de pressuposto processual leva ao juízo de inadmissibilidade do processo. Não. Tem processo que você tem falta de pressuposto processual que vai ser declaração de revelia do réu, caso o advogado apresente contestação e não junte a procuração no prazo correto. Tá bom? Então, não é sempre que vai dar juízo de admissibilidade do processo. E. É possível ter capacidade processual e não ter capacidade de ser parte. Aqui inverteu, né? É possível você ter capacidade de ser parte, mas não ter capacidade processual. Aí é possível, mas esse do jeito que está aqui, não. Né? Por exemplo, você tem a criança, né, pedindo alimentos, uma criança de 10 anos, ela tem capacidade de ser parte, ela é parte do processo, mas ela não tem capacidade processual, ela precisa ser representada pela mãe, pelo pai, né, pelo seu representante legal. Então essa aqui ficaria errada porque inverteu essas possibilidades. O inverso é possível, do jeito aqui não, tá bom? Então a letra B é a correta. E aqui chegamos ao fim, né? Espero que tenham gostado aí de mais um bloco de resolução de questões de alternativas e continue aí com a gente à medida que a gente for avançando, né? Nos cursos a gente também vai gravando mais resolução de exercícios, tanto da OAB quanto de concurso. Abraço a todos, até mais e até o próximo bloco de resolução de exercício. Tchau, tchau.